Sobre uma pista horizontal sem atrito, uma força F é aplicada ao bloco A conforme a figura abaixo. Considerando os dados fornecidos, determine a aceleração do sistema e a força de interação entre os dois blocos. Bom, pessoal, com esse exercício eu quero novamente mostrar para vocês um passo a passo de como que a gente analisa essas questões de dinâmica. Eu vou seguir o mesmo passo a passo feito no vídeo com os dois blocos A e B conectados por um fio. E a gente vai ver que esse passo a passo que eu vou repetir nessa questão é como se fosse uma receita para várias outras questões envolvendo forças, envolvendo segunda lei de Newton, interação entre blocos. Então, eu tenho aqui o bloco A, eu desenhei o bloco A e o bloco B separados, para a gente colocar todas as forças que eles estão submetidos. O bloco A, ele já está sendo submetido a uma força F para a direita. Essa força F, a questão está trazendo para a gente. E agora a gente vai pensar nas demais forças. Os dois blocos possuem massa, eles estão sob influência da gravidade vertical e para baixo. Então, existe nos dois bloquinhos a força peso acompanhando a orientação da gravidade. Então, força peso no bloco A e o peso no bloco B. Os dois blocos estão apoiados numa superfície. Então, eles empurram a superfície para baixo e a superfície devolve uma força empurrando eles para cima. Essa força de contato entre a superfície e os bloquinhos seria a força normal. Quando essa força F de 100 newtons para a direita é feita no bloco A, o bloco A ele vai escorregar, como a gente sabe que o exercício, pelo enunciado do exercício, que não há atrito, quando a pessoa exerce essa força no bloco A, ele tem uma tendência em começar a escorregar para a direita, e com isso ele vai relar aqui no bloco B, ele vai se chocar com o bloco B, empurrando o bloco B para a direita. Então, o bloco A faz no bloco B uma força aqui de contato que a gente vai chamar de FAB. O bloco A rela no B, empurrando ele para a direita. E como reação, o bloco B também rela no bloco A, tentando atrapalhar o seu movimento. Então, vai aparecer aqui no bloco A uma força no sentido contrário à que foi aplicada em B. Esse par de forças seria um par de forças ação e reação. O bloco A empurra o B e, como consequência, como reação, o bloco B empurra o A. Essas forças têm a mesma intensidade, mesma direção, que no caso é horizontal, sentidos opostos, uma é para a direita e outra para a esquerda, porém elas são aplicadas em corpos diferentes, por isso que elas formam um par de forças ação e reação. Então, novamente, a gente sabe que na questão não tem atrito, e então não vai existir nenhuma outra força atuando nesses blocos. Não vai ter tração, porque não existe fio, não existe corda, não vai ter força elástica, porque não tem nenhuma mola deformada nessa questão. Então, essas são as únicas forças que atuam no bloco A e no bloco B. O próximo passo para a gente resolver essa questão seria agora a gente pensar no sentido da aceleração desses dois bloquinhos. E a melhor ideia, o melhor caminho para a gente pensar no sentido da aceleração é imaginar que esses corpos estão inicialmente em repouso. Eles estando inicialmente em repouso, quando eles recebem essa força horizontal para a direita, como não há atrito entre eles e a superfície, o único caminho é esses blocos, o único efeito que esses blocos irão sentir é um efeito uma consequência, na verdade, né, de escorregar para a direita. Eles vão acabar escorregando para a direita porque
a superfície não consegue atrapalhar o efeito da força F. Então, quando essa força F é aplicada no bloco A, o bloco A ele começa a ganhar movimento para a direita. Ele vai ter uma aceleração para a direita. O bloquinho A vai acelerar para a direita. O bloco B também. O bloco A vai entrar em contato com o B e ele vai passar a escorregar junto com o bloco A. As acelerações dos dois bloquinhos serão as mesmas. O bloco A e o bloco B eles começam a escorregar, começam a ganhar movimento para a direita. Você sabendo o sentido que esses blocos ganham velocidade, ganham movimento, você sabe o sentido da aceleração dos dois bloquinhos. Definida a orientação da aceleração dos dois blocos, vocês já sabem o sentido da força resultante que atua nos dois corpos. A força resultante sempre vai acompanhar o sentido da aceleração desses blocos. Eu tenho aqui a resultante no bloco A seria para a direita e no bloco B também. O fato da força resultante, o motivo, na verdade, da força resultante ser a favor da aceleração se deve à segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz para a gente que a força resultante ela é o produto da massa do corpo vezes a aceleração. A força resultante que está atuando em um corpo a intensidade dela pode ser definida pelo produto massa vezes aceleração. E pensando na ideia, nas características vetoriais da força e da aceleração, como elas são diretamente proporcionais, eu tenho aqui que a força resultante vai apresentar sempre a mesma direção e sentido da aceleração. Então, se eu sei o sentido de uma grandeza, eu sei o sentido da outra grandeza. Seguindo aqui, agora que a gente já definiu a orientação da aceleração e da resultante, a gente consegue montar as equações dessa força resultante para cada bloco. Então, eu quero pensar primeiro no bloco A. Como que ficaria a expressão da força resultante no bloquinho A? Eu vou olhar para o sentido dela e vou pensar da seguinte forma. Essa força resultante ela está na horizontal. Porém, eu vejo que tem forças verticais atuando nesse corpo. Então, por mais que existam forças verticais, se a resultante ela é horizontal, quer dizer que as forças verticais se anulam. A normal A acaba cancelando o peso do bloco A. A mesma coisa a gente pode dizer para o bloco B. A resultante de ambos os blocos é horizontal, então forças verticais irão se cancelar. Depois disso, eu sei que a resultante no bloco A é para a direita, mas eu tenho uma força para a direita e outra para a esquerda. E aí, qual que é o raciocínio? Sempre que eu tenho uma força a favor, que eu sei que está no mesmo sentido da resultante, essa força ela vai ter uma maior intensidade do que a que está em sentido contrário. Então, a força resultante, ou melhor, a força F, que está no mesmo sentido da resultante, ela é maior do que a força AB, que está no sentido oposto. Sempre que eu tenho forças em sentidos opostos, é interessante você pensar quem é maior do que quem. E quem vai te dizer quem é maior do que quem, a grandeza física que vai dizer para a gente quem é maior do que quem, é a força resultante. O sentido da força resultante, na verdade, você sabendo o sentido dela, você sabe qual força é maior. Então, quando eu tenho vetores em sentidos opostos, a resultante é feita, a gente pode calcular a intensidade da resultante, o valor da resultante, fazendo a subtração dos dois vetores.
Então, seria o maior menos o menor. Para a gente não ter problemas de sinal, vamos sempre fazer o vetor de maior intensidade menos o vetor de menor intensidade. Força F menos FAB. Substituindo agora na força resultante a segunda lei de Newton, eu tenho que a força resultante no bloco A é a massa do A vezes a aceleração. A força F, o exercício me passou que vale 100 newtons. E a força B é o que nós estamos procurando, é uma das nossas incógnitas. A intensidade, o valor da massa do bloco A é 3 kg. Então, eu tenho aqui 3 vezes A é igual a 100 menos FAB. Então, eu vou deixar essa equação agora, por enquanto, sem mexer mais nela. Eu defini aqui a equação da resultante, a gente pensou nas forças que estavam atuando no bloco A e conseguimos chegar aqui numa expressão relacionando a aceleração e as forças que atuam nele. Agora, pensando no bloco B, mesmo raciocínio, eu vou olhar para a força resultante e vou definir qual força faz o papel dela. No caso aqui, como a gente não tem força se opondo ao FAB, eu posso dizer que a força B, por ser a única força que está atuando, a gente já definiu que as forças verticais se cancelam, eu posso dizer que a força AB faz o papel de força resultante nessa questão, nesse bloco. Então, o bloco B, a força resultante no bloco B, ela vai ter a mesma intensidade da força AB. Força resultante no bloco B é igual à própria força AB. Substitua a segunda lei de Newton. Massa do bloco B vezes aceleração. Força AB a gente não conhece. Substituindo agora a massa do bloco B, que é 2, e a aceleração que vale A, eu tenho aqui mais uma equação, mais uma expressão envolvendo a aceleração e as forças que atuam agora pensando no bloco B. Feito isso, depois, então, a primeira etapa foi colocar as forças, segunda etapa, identificar a aceleração e o sentido da resultante. Terceira etapa nossa foi escrever uma expressão para força resultante em cada corpo. Agora, a gente vai escrever essas equações uma em cima da outra. Eu vou repetir essas duas equações, uma em cima da outra, na forma de um sistema. Quando a gente escreve elas assim, fica mais fácil da gente resolver. É um caminho mais fácil porque, na verdade, seria um caminho mais organizado, né? Não é nem que é mais fácil, ele seria um caminho mais organizado, principalmente em questões que a gente tem mais do que 2 blocos, mais do que 2 corpos interagindo. Então, 3A com 2A, eu tenho uma resultante aqui, um efeito total de 5A. 100, o único valor numérico que eu tenho do lado direito é o valor 100. E FAB negativa com FAB positiva, eu posso cancelar. Eu estou somando esse valor negativo com esse valor positivo, eu posso cancelar. Então, 5 vezes A está dando 100. O 5 passa dividindo para o outro lado, ele vai passar embaixo aqui do 100. Então, a aceleração vai ficar 100 dividido por 5, vai ser 20 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração que os blocos vão estar submetidos. Já definimos, então, aqui uma das perguntas da questão. E a última etapa é encontrar o valor da força de interação entre eles. Eu posso agora escolher qualquer uma dessas duas equações e substituir o valor do A.
É claro que eu vou pegar a mais simples, essa daqui é a que eu acho mais simples, né? Então, eu vou substituir o valor de A nessa parte. Vai ficar o FAB é igual a 2 vezes A, 2 vezes 20. Estou fazendo apenas a substituição da aceleração. E com isso a gente encontra que a força de interação entre os dois bloquinhos, a força que o A empurra o B ou a força que o B empurra o bloco A, é de 40 newtons. 40 newtons. Essas são as duas respostas. Então a gente seguiu, eu procurei nesse vídeo seguir a mesma receita que eu fiz no vídeo com os bloquinhos conectados por um fio. A gente colocou as forças, pensou no sentido da aceleração e da resultante, depois definimos aqui uma expressão matemática para a força resultante utilizando a segunda lei de Newton, escrevemos as duas equações na forma de um sistema, onde as forças que eram incógnitas foram canceladas, conseguimos descobrir o valor da aceleração e, com isso, o último passo foi substituir em uma outra equação o valor dessa aceleração para descobrir o valor da força entre os corpos.